faltam poucos, mas eu acho que não começar significa penalizar quem chegou na hora, né? Então, vamos começar e depois, como isso vai ficar gravado, quem chegou tarde depois vê a gravação. Eu acho que a gente só precisa retomar um pouquinho, assim, qual é a ideia dessa conversa, né? Uma parte de vocês já está sabendo, porque a gente já conversou com os articuladores, já conversamos com os diretores de DRS, explicando um pouco o que vem a ser essa história das licenças 1, né? Mas só para uniformizar a conversa, né? Essas licenças, elas foram uma doação da empresa para o CONASENS, para ser utilizado como apoio na atenção básica para as ações relacionadas à pandemia de Covid, né? E aí o CONASENS, junto com o CONAS, organizou a distribuição, né, dessas licenças. A maior parte das licenças vai ser direcionada para os municípios e principalmente para ser utilizado pelas unidades básicas, né, para fazer teleconsulta, teleatendimento e outras coisas de comunicação que seja necessário entre os profissionais e usuários, mas também vai ser utilizado para treinamentos, para reuniões regionais, para conversa com as coordenações municipais, etc, etc. Então, tem um uso variado, que é assim, uso para gestão, né, para gerenciamento da atenção básica, e uso para comunicação com os usuários, né? No caso das licenças que foram direcionadas para secretarias estaduais, na combinação entre o CONAS e o CONASENS, ficou disponibilizado para cada secretaria licença para a coordenação da atenção básica e licença para cada uma das regiões que compõem os estados. Então, por exemplo, um estado como o nosso, então somos em 17 regionais, né? Então ficou uma licença para cada uma das regiões. A ideia inicial é que isso ficasse para apoio para a atenção básica, mas aí a gente, examinando a potência dessas licenças, né? Elas são licenças que permitem eu ter até 50 salas simultâneas e eu ter até 500 participantes, né, em reunião, né? Então, é uma licença robusta e a gente achou, não, essa licença ficar só para o uso da atenção básica vai ser um desperdício. Então, ela precisa ser para uso de todo o DRS, porque ela comporta, uma licença comporta todas as demandas do DRS, né? Tanto as da atenção básica, como as da própria diretoria do DRS, CPA, enfim, a parte do CDQ, processos de educação, enfim, eu posso fazer um uso bastante variado dessa licença, fazendo reuniões de uma forma mais confortável e simultânea, né? E para fazer essas reuniões simultâneas, eu preciso que haja alguém no DRS que fique responsável por fazer o gerenciamento dessas reuniões, né? Se esse gerenciamento ficasse com o articulador, ele ia gerenciar a reunião dele e, durante a reunião, ele não ia ter como gerenciar outras demandas. E se ele abre uma sala, se ele abrir uma segunda sala, cai a sala dele. Então, tem um monte de problemas que, assim, obriga que o gerenciamento das reuniões seja feita por uma pessoa que não seja o próprio participante da reunião, né, para a gente poder fazer o gerenciamento de várias reuniões simultaneamente que podem estar acontecendo nos DRS, né? Então, para isso, como é que a gente fez? Quando o CONAS e o CONASENS foram liberar as licenças para a Secretaria Estadual, eles pediram o nome de uma pessoa de cada região e queriam isso para o dia seguinte. Então, a gente, de imediato, identificou um articulador de cada região e deu o nome e o e-mail dele para eles serem os recebedores dessa licença, tá? Então, todos os DRS, cada um dos DRS tem um articulador que recebeu essa licença.
E aí, então, nós orientamos esses articuladores e conversamos também com os diretores de DRS na semana passada, né, que o articulador iria delegar o gerenciamento dessa licença Zoom para um técnico, alguém no DRS que tenha essa disponibilidade de estar fazendo o gerenciamento. Né? Em geral, o pessoal que está envolvido com a área de TI, enfim, a gente sabe que varia para cada um dos DRS quem é a pessoa disponível para fazer isso. Mas, de qualquer forma, a tarefa é basicamente essa, de estar se apropriando da licença Zoom, né, passando a fazer o gerenciamento, e aí o articulador ele passa a ser um usuário e não mais o gerente da conta, né? E a gente já orientou os articuladores de como fazer essa delegação, né, do gerenciamento para a conta Zoom. E a ideia hoje é um pouco a gente estar mostrando para vocês, alguns eu tenho certeza que já conhecem essa licença, talvez conheçam até profundamente das licenças, porque a gente sabe que alguns DRS fizeram aquisição da licença, né? Então já estão usando uma licença Zoom adquirida pelo próprio DRS, né? Mas tem outros DRS que não têm essa familiaridade. Então, a ideia hoje era a gente fazer uma conversa inicial de como utilizar, quais são os recursos básicos que tem a conta Zoom, né? Para a gente poder dar andamento para isso. E, na medida que a gente tiver, que vocês tiverem alguma dificuldade, a gente tem uma pessoa aqui, que é a Carol, que está aí já ela deu um alô para vocês, né? Ela vai falar na sequência e vai explicar um pouco como é que funciona essa conta Zoom. Então, para as pessoas que já conhecem a conta, vocês até podem ajudar, tá? Vocês são convidados a ajudar na explicação e até dar algumas dicas de coisas que vocês já conheçam, né? E para quem não conhece, a gente vai fazer essa vídeo vai ficar gravado, depois se vocês quiserem rever as orientações, pode rever, e a gente vai estar disponibilizando também um material em PowerPoint, né, que pode ser utilizado também como um guia para quem está iniciando o uso dessa ferramenta Zoom. Tá? A gente espera que isso possa ajudar bastante, né, todos os DRS nas suas reuniões, porque a gente sabe que agora com a pandemia se multiplicaram bastante as reuniões, né? Alguns de nós estão exaustos, né, de tanta reunião, né, Benedito? Você deve ter um monte de reunião, uma atrás da outra, via Zoom, né? Então, isso tornou, assim, quase que um karma na vida da gente, né? Fazer reunião Prefiro pelo continuar Zoom, né? viajando. Mas, de qualquer forma, tem o conforto de a gente poder gerenciar coisas que a gente não conseguia fazer até o ano passado sem essa ferramenta, né? Então, de um lado, tornou a vida da gente um inferno, mas de outro, facilitou muito uma porção de coisas. Então, eu vou passar a palavra para a Carol, ela vai iniciar essa explicação, né, de como é que é o uso da ferramenta. Depois a gente vai ver as dúvidas que vocês tiverem, né? E a gente vai tentar, então, colocar isso em pé para todos os DRS. Depois, se alguém tiver dúvida, a Carol vai deixar aí o contato dela para ver o que a gente pode ajudar. Só para esclarecer, nós não somos experts em Zoom, tá? A gente recebeu a licença na outra semana, a gente explorou, a gente fez um estudo dos recursos, então a gente tem alguma coisa assim como pontapé inicial, mas obviamente a gente não vai conhecer todos os recursos, não vamos falar sobre todos os recursos, porque talvez a gente ainda seja bastante amador em relação a isso. Então é só para prevenir todo mundo que a gente não vai fazer uma super apresentação e resolver todos os problemas. Nós vamos resolver apenas o uso inicial da ferramenta e ver como é que abre, fecha e gerencia reuniões, abre salas, faz pré-agendamentos, enfim, tem várias funcionalidades que são obrigatórias que todo mundo vai ter que fazer. Então, é sobre essas coisas básicas que a gente vai estar tratando hoje. Tá bom? Então, estou passando a palavra para a Carol.
Oi, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu trabalho aqui na Atenção Básica, né, com o Dr. Arnaldo, com a equipe de Atenção Básica, com os apoiadores. E ainda bem que o Arnaldo fez esse preâmbulo, que a gente não conhece, não é expert em Zoom, então, assim, acho que tem até algumas pessoas aqui que são de TI que devem conhecer melhor essa ferramenta, até outras possibilidades que ela nos traz, né, nos permite. Mas eu montei um tutorialzinho bem rápido, quer dizer, bem rápido assim, né, bem curtinho, de uma forma que eu acho que ficou bem amigável, para dar algumas orientações para uso inicial e para aquilo que a gente acha que vai ser útil para vocês, tá bom? Se vocês tiverem outros tipos de demandas, né, aí, assim, a gente conversa depois, a gente talvez faça um outro tipo de orientação, mas isso é focado para aquelas reuniões e webconferências que a gente acha que vai ser útil para vocês, tá bom? Então, eu vou começar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode colocar. O chat eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, mas se quiser, né, tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu coloquei, pode interromper e perguntar, tá bom? Eventualmente, eu não vou conseguir responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Mas, assim, vocês podem perguntar. Se eu não souber responder agora, eu me comprometo a anotar e buscar né, e depois entrar em contato para tentar esclarecer, tá bom? Porque a gente também está aprendendo assim, no fazer, no dia a dia, vamos ver o que a gente precisa agora e vamos procurar como é que se faz isso, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, consegue. Tá, obrigada, Marta, aqui. Tá joia. Então, eu vou começar com uma coisa que eu acho que é básica, porque assim, o Zoom, ele tem uma página lá oficial, tá bom? Que ele traz vários menuzinhos que vocês podem ir lá consultar. No final dessa apresentação, eu deixei o link para esta página, tá? Tem também outros links diretos para algumas dúvidas que eu acho que vai ser mais recorrentes, mas assim, depois que vocês estiverem lá dentro desse tutorialzinho do Zoom, vocês naveguem lá pelos menuzinhos dele, tá bem maroto, então acho que vocês não vão ter dificuldade. O Zoom, quando a gente instala ele no nosso computador, né, a gente baixa ele ou no nosso computador ou no nosso celular, ele, por padrão, ele vem em inglês. E não tem um menu simples dentro do Zoom dizendo mudar de língua. Então, assim, eu vou explicar como é que vocês mudam de língua para português, tá? Alguns menus não foram traduzidos, então, dentro do Zoom, do próprio Zoom, tem alguns menus ainda que estão em inglês, mas a grande maioria foi traduzido, então, vocês que precisam de gerenciar isso rápido, eu acho que isso ajuda bastante a estar numa língua mais, né, familiar. Então, assim, vocês vão abrir a telinha do Zoom, tá? Isso aqui eu recomendo que vocês façam no computador, porque eu procurei, mas eu não sei como é que faz isso no celular. Mas se vocês fizerem no computador, vocês vão automaticamente mudar o perfil de vocês no celular também. Então, vocês abram o Zoom, se vocês tiverem instalado, eu recomendo que vocês instalem o software do Zoom. Vocês podem fazer o login na nuvem, né, no website, né, Zoom, mas eu acho legal vocês instalarem, que aqui vocês têm um menu mais rápido de início de reunião, enfim. Eu acho que fica um menu mais simplesinho, tá? Então, com essa tela aberta, ó, vocês podem ver que está tudo em inglês. Aí aqui, ó, na barra de ferramentas do seu computador, se vocês clicarem nessa setinha, vocês verão o íconezinho do Zoom. Aí vocês cliquem com o esquerdo em cima, com o botão de esquerdo do mouse, e aí já vai aparecer esse menu. Esse menu, você coloca Switch Language e coloca português. Pronto, resolveu o problema, seu Zoom vai estar já traduzido para o português, tá bom? Aí, quando vocês selecionarem o português, ele vai pedir para vocês fazerem novamente o login, tá? Aí vocês logam de novo na conta de vocês, e aí vocês perceberão que isso daqui já está em português, tá bom? Não só esse menu, como os menus lá dentro. Aí, se vocês forem nessa telinha principal aqui do software, do aplicativo, vocês verão essa engrenagenzinha que já é um menu, você já tem acesso a umas configurações rápidas, tá? Que é isso daqui. Então, vocês conseguem configurar áudio, vídeo, o compartilhamento de tela, tá bom? E aí, para vocês alterarem o menu e ver o perfil da conta de vocês vêm aqui no perfil, tá? Vocês cliquem. A hora que vocês clicarem no menu perfil, vocês não vão conseguir entrar pelo software, vocês vão ter que fazer login lá na conta pela internet, tá? Do Zoom mesmo. Aí vocês se logam na conta,
Aqui, ó, vocês vão ter que fazer esse login, eles já vão te mandar automaticamente para lá, e vocês já caem nessa tela aqui, que é o perfil da nossa conta, tá? Essa conta que o Conasens disponibilizou para nós. Aí aqui vão ter informações principais da conta de vocês, tá? O e-mail que está vinculado, a princípio esse e-mail veio na conta do articulador, e aí eles mudaram para vincular uma outra conta, que é, né, quem vai gerenciar essas agendas, vai gerenciar essa licença. Aqui na atenção básica a gente passou para o e-mail da atenção básica, porque serão duas pessoas que estarão gerenciando, que sou eu e o Roberto, então a gente preferiu ter uma conta institucional, que fica mais fácil, né? Porque aí não vincula para a conta pessoal dele, nem para a minha conta pessoal, mesmo sendo institucional, fica mais fácil o gerenciamento, tá? Aqui, ó, vocês têm informações sobre o tipo de usuário, que nós somos os licenciados, tá? E os recursos, que é a questão da reunião com 500 pessoas e a webinar também com 500 pessoas. Depois vocês vão ver que em outro menu aparece, quando vocês clicarem aqui nessas interrogaçõezinhas, que as reuniões é de 200 pessoas com tempo ilimitado. A princípio é 200 pessoas, mas você consegue fazer uma extensão, que não me pergunte ainda como, porque eu nunca precisei disso, para fazer reuniões maiores. É que a gente acha que reuniões com mais de 200 pessoas fica inviável. Então, o ideal seria fazer mesmo uma webinar, que aí sim comporta 500 pessoas, né, de acordo com a nossa licença, né, que foi concedida para nós. Então, assim, faz uma webinar com 500 pessoas, que eu acho que fica eu acho que fica melhor de gerenciar do que uma reunião propriamente dita com 500 pessoas, tá? Aí o idioma já é português, o fuso horário aqui, né, por convenção no Brasil é data, mês e ano, o dia, mês e ano, mas pode vir em outro formato como mês, dia e ano, né, que no exterior é mais comum. Aqui vocês conseguem vincular essa conta a uma conta de e-mail. Aí eu acho que as opções que ele dá o Outlook, o Gmail e eu acho que é o Yahoo, tá? Mas aí aqui vocês entrem, dão uma mexidinha, olha, aqui tem as informações básicas, tá? Aí aqui, ó, tem um link pessoal aqui, ó, que tá não definido, tá? Mas aqui você pode personalizar esse link se você clicar em personalizar. Essa primeira parte, que é o Conasens-BR, isso aqui a gente não muda porque é o tipo de licença, tá? Isso é fixo para nossa conta. O que vocês podem mudar é esse finalzinho aqui. Muda alguma coisa se você mudar? Não, você pode deixar do jeito que veio, que é o número da nossa... é um número que eles dão para a nossa licença, que é isso daqui, né? Esse número aqui é a nossa. Mas assim, às vezes mudando fica mais visível para quem recebe o link, saber quem que está organizando, quem que está gerenciando, tá? Mas isso daí é só preciosismo, enfim, não vai mudar nada se vocês não mudarem. Aqui, ó. Aqui foi onde eu falei que se vocês clicarem aqui, vocês vão ter uma reunião né, com minutos ilimitados de até 200 participantes. E a webinar, sim, que é mais recomendado quando você vai fazer grandes eventos, né, que comportem até 500 participantes via webinar, tá bom? Aqui o que eu falei, né, que por convenção vem dia, mês e ano, mas isso pode ser mudado, né, se você, sei lá, for fazer uma chamada internacional, às vezes, né, fica mais fácil ler como mês de ano. E aqui o fuso horário, né, é bom colocar, porque às vezes você está em outro estado, vai abrir uma reunião, precisa saber que fuso horário que você está agendando essa reunião, tá? Tudo isso é alterado aqui. E aqui é a vinculação com a agenda, tá bom? Tá, mas aí como é que a gente abre uma reunião? Lá naquele menu principal a gente tem o perfil, agora a gente passou pelo perfil, agora a gente vai para uma reunião. Que é a reunião, assim, o agendamento propriamente dito da reunião, tá? Então vocês clicam lá e vocês vão entrar. Antes disso, eu só vou explicar que a diferença entre reuniões simultâneas e salas simultâneas, que houve uma confusãozinha no início, e acho que algumas pessoas pode ser que ainda confundam o que significa isso. As reuniões simultâneas, elas são reuniões com temas e assuntos e públicos distintos. Que pode acontecer no mesmo horário e no mesmo período, né? Numa mesma data, você pode ter duas reuniões com públicos distintos e temas distintos. Isso gera links distintos. Então, você vai mandar um link para cada reunião, tá? Agora, salas simultâneas é quando a reunião é o mesmo tema, se trata do mesmo assunto, é o mesmo público. Em algum determinado momento da reunião, você precisa
separá-los em sala para trabalhar em grupos menores. Isso são salas simultâneas, e a nossa licença permite até 50 salas simultâneas, tá? E esse tipo de reunião, ela gera apenas um link, onde todos os participantes irão entrar por esse link, tá? E depois, posteriormente, vocês alocarão eles em outras salas, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho de salas simultâneas, mas é só para ficar clara a diferença entre as duas coisas, porque na hora de criar reuniões, vocês vão precisar, quem for gerenciar vai precisar ter isso bem claro, tá bom? Então, assim, aqui como você agenda uma reunião. Tá, aqui, a hora que você clica em reuniões, vai ter todas as reuniões que você, porventura, já tem agendado. E aqui tem um botãozinho que você pode clicar já e ir para o menu rápido de agendamento de reuniões, tá bom? Então, assim, você clicou lá e quer agendar a reunião. Aí você vai começar a colocar os dados principais dessa reunião, que é o título, né, o assunto da reunião, o tema. Aqui você pode colocar uma descrição opcional, você pode colocar a pauta da reunião, enfim, ou qualquer descrição que, né, facilite para quem for receber o link, entender do que se trata. Data, quando, né? Aqui tem, aí você tem que só se atentar aqui que né, antes do meio-dia ou pós-meio-dia, então, né, você não pode esquecer de trocar aqui, porque se for de manhã você vai causar uma confusãozinha, tá? Então, em outros menus, dependendo por onde você acessa esse agendamento de reuniões, você consegue ter aqui um menu daquele 24 horas, né? Que aí fica, às vezes, até mais simples. Mas se tiver nesse formato de 12 horas, tem que só se atentar se é antes ou pós o meio-dia, tá? Aqui você tem que colocar a duração da reunião, tá bom? Tipo, quanto tempo irá durar a reunião, 2, 3 horas, tá bom? E aqui é ilimitado o tempo, né? Nossa licença permite por horas ilimitadas. Aqui é só se você for fazer uma reunião recorrente, aí em vez de você ficar gerando vários links, você gera uma vez só. Então, assim, sei lá, serão reuniões semanais, ou será a reunião que vai acontecer essa semana toda, com o mesmo público, mesmo tema. Então, eu vou gerar uma vez e vou configurar essa recorrência, tá? Eu vou explicar melhor essa recorrência quando eu for falar de webinar, tá bom? Que é a mesma coisa, só muda o que é webinar e o que é reunião. Então, para não ficar repetitivo, eu vou explicar uma vez só. Aqui você pode colocar se a inscrição será obrigatória. E aí, sendo obrigatória, a pessoa, antes de entrar na reunião, ela vai ter que fazer uma pré-inscrição. Eu já participei de reuniões que a inscrição era obrigatória, mas como participante, tá? Não como gerenciador de reunião. Então, assim, é o mesmo link que você recebe para entrar na reunião, você entra nesse link, aí o Zoom mesmo já te cadastra lá, já, né, coloca a sua pré-inscrição, você já recebe automaticamente no seu e-mail que você foi pré-inscrito. Se a pessoa não fez a pré-inscrição, está obrigatória, a pessoa não fez a pré-inscrição antes do horário da reunião, ela vai fazer isso na hora que ela for entrar. Então, sei lá, a reunião está marcada para 2 horas, ela clicou lá, ela vai ser obrigada a fazer essa pré-inscrição, mas automaticamente ela já consegue ingressar na reunião, tá bom? Então, assim, vocês podem deixar obrigatório, mas para o usuário isso aqui não muda muita coisa nesse sentido, tá? A não ser que vocês queiram ter um controle, enfim, de quantas pessoas irão, né, participar, se vocês não tiverem muita clareza de quem será o público, enfim, dizendo que tem essa opção. Essa senha, ela é gerada automaticamente pelo Zoom, quando você cria uma reunião, tá? E toda vez ela muda, porque ela é específica para cada reunião. Você pode mudar essa senha, mas aí, enfim, eu não vejo uma utilidade para isso, mas você pode, tá? Você é quem está abrindo a reunião, tá bom? Tudo bem? E aqui tem outras opções de habilitar a entrada antes do anfitrião, aí cada um vai né, ver o que é melhor para cada, se habilita ou desabilita, o que né, cada reunião seria, sei lá, o necessário, assim, né? Às vezes pode ser útil que você permita que todo mundo entre antes do anfitrião. Mas aí cada reunião depende do que se propõe, tá? Aqui a questão da sala simultânea. Esse menu, ele não vem selecionado por padrão. Então, se você precisar, você habilita ele. Eu sempre deixo habilitado, porque se você não for dividir em sala, isso também não vai mudar, tudo bem?
E aí aqui muitas pessoas perguntam, ah, mas eu já não posso dividir as salas antes de começar a reunião? E a resposta é pode. Você pode fazer isso. Mas aí, para você fazer isso, você primeiro precisa saber quem serão os participantes, tá bom? E você vai ter que importar um arquivo pro Zoom em CSV, tá? Então, assim, não é um Excel comum. O CSV, ele tem um padrão de importação, tá? Aqui eu deixei lá no final também tem o link para essa explicação que é do próprio Zoom, tá? Como que você faz para fazer esse pré-arquivo para carregar e para definir as salas do Zoom. Se você clicar aqui, ele te dá a opção de você baixar esse arquivo, né? Um modelo de como que tem que ser esse arquivo lá, tá? Para você poder carregar. Só que assim, arquivo CSV é um pouquinho chato. Se tiver, por exemplo, uma vírgula errada, ele vai carregar errado, tá bom? Então, assim, aí é uma opinião minha, tá? Se for poucas pessoas, eu acho legal dividir as pessoas no momento que começa a reunião, tá? Porque aí fica mais simples, porque é simples dividir no momento da reunião. A partir do momento que as pessoas estão lá, vocês acessam os participantes e dividem eles em sala. Agora, se for muita gente, realmente fica um pouco mais complicado, tá? Mas aí tem que ter uma organização, tem que ter, assim, ser bem organizadinho, entender um pouquinho de Excel, né, porque você tem que salvar o arquivo em CSV para poder carregar lá. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como que é esse arquivo, tá? Mas lá vocês, no link, vocês conseguem esse modelo. E é mais ou menos assim, tá? Que é o arquivo CSV. Ele é feinho e chatinho. E aí aqui você, depois que você configurou toda essa reunião, você salva ela e pronto, você já criou sua reunião. Ah, só uma coisa. Esse anfitrião alternativo, que é aquilo que a gente não consegue fazer, né? A gente não consegue ter um anfitrião alternativo que não esteja dentro da nossa licença Conasens, tá? Nós, quem tem a licença, pode ser co-anfitrião um do outro, né? Nós conseguimos, mas aí isso não é vantagem para nós, né? Porque você não está solucionando o problema, você está só tacando o problema para outra pessoa. Então, assim, a gente não consegue determinar, mesmo que você cadastre lá nos contatos, ele não aceita, então a gente não tem essa opção aqui como uma alternativa para a gente, tá bom? Enfim, aí depois você configurou toda a reunião, você salva e está lá, vai aparecer todas as suas reuniões aqui. Aí, aqui, só para mostrar que aqui também tem uns menus onde você consegue editar e por exemplo, eu esqueci de configurar, sei lá, uma enquete, porque dá para fazer uma enquete dentro de uma reunião Zoom. Aí você consegue, por aqui, configurar, tá? Aqui, ó, você tem a questão da transmissão, né, ao vivo, ou seja, você pode transmitir a sua reunião por outros canais, o Facebook e o YouTube, e obviamente vocês precisam ter um canal, tá, para poder transmitir. Aí aqui, ó, só voltando aqui em reuniões, se você clicar em próximo, vai ter a lista de todas as suas reuniões, né? Para você editar isso aqui, você pode dar um clique na sua reunião, que ela já vai para esse menu aqui, tá? É um jeito fácil de editar e achar esses menus aqui, ó. Que eu não achei de outra maneira, eu achei de um jeito fácil aqui, tá bom? Aqui você consegue fazer todas as edições e ter informações rápidas da sua reunião. Então, assim, eu, sei lá, esqueci, eu quero colocar uma enquete nessa reunião. Aí você vem nesse menu e insere a enquete. Aqui, quando você clica em enquete, ó, aqui está dizendo assim, você ainda não criou nenhuma enquete. Quando você colocar aqui, adicionar, ele já vai te dar um menu formatadinho de como você faz uma enquete, tá? E a transmissão, aquilo que eu falei, pode ser feita pelos canais do YouTube, Facebook, enfim. Se você for fazer uma webinar, por exemplo, ou uma reunião que tem uma abrangência muito grande de mais de 500 pessoas, é vantagem você abrir essa reunião só com os palestrantes, enfim, os participantes, e transmitir isso ao vivo por um canal YouTube, por exemplo, que aí é ilimitado e, além do que, depois você consegue disponibilizar, fica para quem puder assistir depois, tá bom? Aí aqui, ó, esse aqui é o menuzinho de enquete, ele é bem marotinho, ele tem algumas limitações, mas ele é bem legal, porque assim, rapidamente você consegue fazer uma enquete dentro de uma reunião, o que é bem legal, né? Você não precisa de uma ferramenta fora para fazer isso daqui. Aí eu fiz aqui, tá? Foi só um teste que eu fiz.
você escreve aqui o título do que se trata a sua enquete, tá bom? E aí você vai cadastrando cada pergunta, e aí você escolhe se é uma, né, escolha única ou se é múltipla escolha, tá bom? Infelizmente, o Zoom não tem a opção de ter respostas abertas, né? Então, as pessoas não podem escrever, enfim, tem que ser só de alternativa. Mas isso eu acho que é uma ferramenta útil que, porventura, vocês podem utilizar. Agora, o webinar é a mesma coisa que a reunião, não muda nada, tá bom? Você vai cadastrar do mesmo jeitinho, com o título, uma descrição, que também é opcional, quando vai ser, a duração, e aí aqui é aquela questão do recorrente, tá bom? Então, assim, você quer um evento que vai ser recorrente, você habilita essa opção, e aí ele te abre, ele te fala, tá, recorrente quanto? Aí aqui vai te abrir um menu, se vai ser diário, semanal, mensal, tá bom? Aí você escolhe, eu escolhi aqui para exemplificar semanalmente. E aí depois aqui embaixo, ó, semanalmente, tá, mas repete toda semana, a cada 2 semanas, tá, ele vai te dando os menuzinhos. Então, assim, é bem simples, eu acho que não vai ter dificuldade, tá bom? E aí, assim, aquilo que eu falei, quando você utiliza essa opção, você não gera links toda semana ou toda quinzena. Então, as pessoas já sabem que todo aquele evento é sempre aquele link. Isso facilita bastante, tá bom? Para vocês e para o usuário também, tá? Aí aqui tem outros tipos de menu, enfim, aí aqui vocês configurem da mesma maneira. As gravações. O Zoom tem essa opção, né, de gravar as reuniões, as webs, e aí ele dá 2 opções. A gravação em nuvem ou a gravação local. A gente sempre recomenda usar a gravação local, porque em nuvem eu não sei onde vai, quem está hospedando isso, tá? Então acho que fica mais difícil você localizar. E aí, quando você clica lá em gravações locais, vai estar tudo que foi gravado na sua máquina, ou na máquina de quem solicitou a gravação, então, de quem está fazendo a gravação. Normalmente é o anfitrião, que é quem está solicitando a reunião, quem está abrindo, quem está conduzindo, que grava, e porque, afinal, ele é o interessado na reunião, então é legal que ele que fica com a gravação da sua própria reunião, tá? E você consegue também pesquisar todas as gravações que estão em sua máquina, né? Óbvio. Então, aqui eu fiz uma pesquisa, que joguei a data, né? Você pode jogar um prazo, eu coloquei, acho que desde do dia 20 do mês anterior, ele me trouxe todas que estão gravadas dentro da minha máquina, tá bom? E aí tem também algumas informações sobre a reunião, enfim, tá? As configurações, aqui são configurações gerais de todas as reuniões ou webs que vocês vão abrir. E aí, assim, aqui, cada um vai ler e ver o que vai habilitar ou deixar habilitado, tá bom? Por exemplo, o chat, né? Normalmente se deixa aberto o chat, que é por onde as pessoas conseguem interagir, tá? Você pode habilitar o bate-papo privado, né? Permitir que as pessoas conversem privadamente dentro do próprio chat. Também, às vezes, ela não quer se expor, enfim. Até para, às vezes, não atrapalhar o assunto geral da reunião, tá bom? Mas aí cada um vai configurar do jeito que julgar necessário e, né, for melhor para o gerenciamento. Aí aqui também, acho que todas as configurações, não vou passar uma por uma, senão vai ficar muito maçante. Aqui, aqui só dá um destaque que eu acho que é legal aqui. Eu habilito sempre a figura do co-anfitrião, tá? Por padrão, ele não vem habilitado, mas eu acho legal ter a figura do co-anfitrião, por exemplo, numa reunião, né, em vez de você deixar só o anfitrião, que ele vai ter que gerenciar, aceitar pessoas, enfim, às vezes ler chat, poder compartilhar, permitir que as pessoas compartilhem, deixa a figura do co-anfitrião, que tem quase os mesmos, né, as mesmas habilitações que o anfitrião, então habilita também numa mesma reunião, aí fica um anfitrião e o co-anfitrião que pode auxiliar, tá bom? Acho que isso é legal. A enquete, tá aqui, se for usar, é legal, também tem que habilitar aqui. E, enfim, aqui ó, eu sempre deixo como apenas um anfitrião, porque eu já participei de reunião que a pessoa, sem querer, compartilhou a tela e ela não conseguia descompartilhar, enfim, aí acabou gerando até um mal-estar, porque depois ela começou a abrir o WhatsApp, enfim, aí todo mundo vendo o WhatsApp dela. Então, mas aí também é uma coisa que eu acho que é legal, ter um senso, e aí vocês julguem se quer deixar todos os participantes, não tem problema, tá bom?
porque, só essa questão de compartilhamento de tela, depois vocês conseguem habilitar isso na própria reunião. O anfitrião consegue mudar isso, tá? Ele pode dar permissão para os participantes compartilharem a tela quando estiver dentro da reunião. Tá bom. Aí aqui a questão das salas simultâneas e a transmissão ao vivo, né? Aí vocês veem como que vai ser transmitido. Se vai ser Facebook, YouTube, tem que estar habilitada essas permissões aqui, tá bom? Carol. Oi? Catarina Franca. Oi, Cá, tudo bem? Tudo você. Só para perguntando, assim, existe a possibilidade de gravar, se nessa reunião, se o anfitrião falar, eu quero que grave essa reunião, tem como? Sim. O anfitrião, ele por natureza, por ser anfitrião, ele pode. E ele também pode permitir que outras pessoas, os outros participantes consigam gravar, tá bom? Eu vou mostrar para frente, tá bom? O menuzinho dentro da reunião. Mas ele pode, o anfitrião sempre pode, tá? Aí eu vou entrar aqui um pouquinho em relatórios. Esclareceu, Cá? Eu não sei, tá? Depois você pergunta na hora que eu falar, se não ficou claro. Os relatórios eu vou mostrar rapidamente, porque como vocês vão gerenciar, e provavelmente vocês terão muitas reuniões, esse menu do Zoom, ele pode ser bem útil, tá? Porque ele traz algumas informações importantes. Quando você clica lá, você tem todos os relatórios das reuniões que você gerou, tá? Independente se você que teve ou não, você consegue ter acesso a essas reuniões. Aí aqui você, da mesma forma que você pesquisa a gravação, você pesquisa os relatórios. Aí ele sai assim, tá? Cada linha é uma reunião, tá? Aqui você já tem informações, quando que foi, quantos participantes, qual o tempo de duração, tá bom? Aí você vai correndo para o lado, ó, tem outras informações. E aí, para vocês terem um relatório mais detalhado, né, de uma reunião, vocês cliquem aqui, ó, no participantes, que ele te habilita para você clicar e ter acesso a esse relatório, tá? Aí ele vem assim, um relatório meio, tem todas as informações, tá? Mas ele é bem feinho. Por exemplo, a Isabel, ela entrou, ficou 1 minuto, provavelmente ela caiu, e aí ela se logou de novo, tá? Então, aqui tem os relatórios, aí tem todos os relatórios de login. Aí você fala, mas tá meio feio, tá? Aí você pode habilitar essas duas caixinhas e ele te dá um relatório mais condensadinho, mais bonitinho, tá? Por exemplo, a Isabel, ó, ele somou todos os minutos que a Isabel ficou presente naquela reunião, tá? Se você precisa de um relatório de presença, por aqui você consegue tirar esses relatórios, tá? Que muitos vão precisar, às vezes precisa para justificar a ponto, enfim, tá bom? Aí, depois de tudo isso, você vai falar, nossa, mas é muita coisa, muita coisa. Então, eu acho que é legal, porque quem for gerenciar e abrir links e abrir salas, precisa ter um mínimo de organização, tá? Então, aqui, assim, eu coloquei só umas dicas, mas isso não é um menu fechado, enfim. Só para deixar claro que precisa ter um certo tipo de organização e organizar um fluxo. Porque, assim, vocês vão abrir as salas, abrir links, gerar links, mas vocês não vão participar da reunião, né? Eu estou falando vocês porque estou falando especificamente para quem está gerenciando a conta, tá, gente? Então, o ideal, eu coloquei aqui que, né, você ter uma organização no sentido assim, cria um formulário de todas as informações que você precisa para quem estiver solicitando a reunião, tá? Aí pode ser por FormSUS, um Google Forms, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Do jeito que vocês acharem que vai chegar a informação, que vai ser mais fácil para vocês visualizarem, enfim. Pode ser no Excel, pode ser no Word, mas é legal vocês terem essas informações, tá? E aí não só ter um formulário, mas estabelecer um fluxo e um prazo. Porque o que vai acontecer? Eu preciso de uma reunião para agora. Então, mas agora não vai dar. Então, assim, eu preciso que as pessoas solicitem pelo menos com 2 dias de antecedência. Tudo bem, então você manda o formulário, deixa isso bem claro, tá bom? E aí você também explica aqui, você vai mandar o link para aquele que está solicitando. E ele fica responsável por distribuir esse link para quem for participar, né? Senão vocês vão ficar malucos, tá? É muita coisa. E aí deixar bem claro, né, essas informações, tanto o formulário quanto o fluxo e o prazo. Aqui eu fiz um exemplo que eu criei
em Excel do que eu acho que seria importante ter numa reunião. Eu, como gerenciadora de uma conta, tá? Então, assim, tá, quem for me solicitar uma reunião ou uma webinar, precisa me mandar um formulário com as seguintes informações. Nome de quem está solicitando, o e-mail para que eu possa devolver, né, o link, um telefone para contato, para, sei lá, se tiver alguma dúvida sobre aquela reunião, enfim. O setor, departamento, área, o assunto de que se trata essa reunião, a data de quando vai ser, né? Tudo isso aqui, algumas informações, vocês vão cadastrar lá no Zoom, tá? Por isso que é importante vocês terem essa informação. Porque depois vai ter um hall de reuniões que vocês precisam estar organizados em saber qual reunião que está acontecendo ou não. Então, isso aqui vai ajudar bastante vocês, tá? Aí, enfim, todas as informações data, hora. E aqui eu coloquei um campo que eu acho que é importante. Porque, assim, é o nome de quem vai ficar como anfitrião na reunião, tá? Porque, assim, não necessariamente você, o gerenciador que está abrindo a reunião, vai participar da reunião, porque, porventura, você pode ter uma outra reunião que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, você precisa abrir uma sala, nomear alguém como anfitrião, sair da sala para poder abrir uma outra reunião, tá? Então, assim, por isso que tem que vir o nome da pessoa que vai ficar como anfitrião dentro dessa reunião. E aí, eu gosto sempre de combinar com quem for ficar como anfitrião, entrar uns 15 minutos antes, tá? Para poder liberar o gerente da conta. Por conta disso, porque se ele tiver uma outra reunião, ele precisa sair da sua, né, de quem está solicitando, entrar numa outra reunião de outra pessoa que está solicitando, tá? Pode ser que isso não aconteça, porque, enfim, pode ser que não tenha muitas demandas de reuniões, mas eu não sei como que é, né, a realidade de vocês, então eu me organizo assim, tá bom? Aqui é número de participantes, mas isso enfim, isso talvez nem seja uma informação relevante para vocês, tá? Aí aqui é uma divisão de salas, ter essa informação se sim, se não, porque aí você já consegue configurar as salas antes de começar a reunião. Aqui eu só deixei assim para mostrar que a gente pode fazer isso dentro de Excel mesmo, com uma validaçãozinha de dados, enfim. É só se sim, se não, se terá uma enquete. Se tiver uma enquete, o solicitante tem que mandar a enquete, porque não é você que vai gerenciar a reunião, que vai saber que tipo de pergunta que ele quer coletar, tá? Então, isso aqui é só um modelinho, gente. Isso aqui não é para usar como... Vocês podem, porventura, né, usar como modelo e acrescentar ou tirar, enfim, mas é só um modelo, tá bom? É um exemplo. Então, vocês façam da forma que acharem melhor, assim, organizar melhor o trabalho de vocês. Aí, aqui é só para explicar como é que você faz o início rápido pelo aplicativo, tá? Ou pelo software, tá bom? A hora que vocês clicarem no celular ou no software ali do próprio computador, vocês vão abrir essa telinha aqui, que já é o menu rápido. E aqui em cima você tem já as opções rapidamente para você abrir uma reunião. Por exemplo, se você clicar em reunião, você já vai ter acesso a todas as reuniões que estão na tua agenda. E o Zoom, ele organiza por data e hora, tá? Então, assim, ó, por exemplo, hoje tem uma reunião da atenção básica. Então, ele já deixa pré-selecionado e se você precisar iniciar, você já clica aqui e inicia a reunião. Aí você já abre a sala, tá bom? Mas isso você pode fazer logando também lá pelo site do Zoom, enfim. Aí você clicou lá no Zoom, você vai abrir essa tela aqui com as pessoinhas, tá? Já vai estar essa linha de reuniões com as pessoas, os participantes. Eu só desfoquei, gente, porque apesar de ser pessoal daqui, é uma reunião nossa, tá? Que eu printei a tela, mas é que eu não pedi autorização para mostrar o rosto e nem o nome das pessoas. Então, eu desfoquei só para não ter problema com relação a isso, tá? Porque o meu objetivo aqui é mostrar o menu, tá bom? Então, assim, aqui você vai ter todos os menus, né, que possibilitam essa reunião. Então, se você clicar aqui em participantes, você vai ter todos os participantes que estão nessa reunião e é aqui que você determina quem vai ser o anfitrião dessa reunião, tá? Então, você vai na pessoa, no participante, que ficou determinado que iria ser o anfitrião, vai na setinha mais, e aí vai aparecer todas as opções para ela, tá bom? E aí aqui você consegue tornar ela anfitrião ou co-anfitriã, tá bom? Aí aqui, ó, Cá, você que perguntou, aqui que você permite também a gravação, tá bom? Você pode também permitir que essa pessoa, mesmo não sendo anfitrião, ele possa gravar essa reunião, tá?
aí já habilita o botãozinho lá da máquina dele, tá bom? Aqui também é nesse menuzinho. Assim. Caroline, uma dúvida. Sim, pode falar. Caroline, uma dúvida. Qual que vai ser a diferença entre tornar ele anfitrião ou co-anfitrião? Nenhuma. Assim, nessas opções aqui. Para a gente que vai estar gerenciando, o que, que você recomenda? Tá. Você é o José, é isso? Se você for participar da reunião, Isso você pode ser... mesmo. Tá. Você pode ser você pode tornar alguém co-anfitrião, porque aí ele vai te ajudar, por exemplo, se for uma reunião que precisa autorizar a entrada, ele pode ficar autorizando a entrada, ele pode fazer tudo que o anfitrião, por exemplo, multar microfone, né? Que às vezes um participante distraído tá com o microfone aberto e atrapalhando a reunião principal, então você pode ir lá multar, o co-anfitrião também pode multar, entendeu? Eu acho que a única coisa que o co-anfitrião não pode acho que encerrar a reunião, mas enfim, isso daí também é uma coisa assim muito... eu acho que são duas opções, só que ele não pode, eu preciso pesquisar porque eu não tenho certeza, mas dentro de uma reunião ele tem as mesmas possibilidades, tá? Outra coisa que eu ia falar, que se você for sair da reunião, porque você é o gerente você torna anfitrião, tá bom? E se ele quiser, o anfitrião quiser, ele pode tornar alguém como co-anfitrião, tá bom? Porque se você torna alguém como anfitrião, você perde os poderes de anfitrião, tá bom? Aí você torna ser participante comum. Por exemplo, se você vai participar, mas você tornou... Por exemplo, eu te torno agora, você como anfitrião, eu deixo de ser anfitriã. Eu torno um participante comum. Então, eu posso te tornar co-anfitrião, porque aí eu continuo como anfitrião, e aí ficam duas pessoas como anfitriões gerenciando a reunião, tá bom? Com relação ao anfitrião, essa figura, ela tem que ser inserida como anfitrião em que momento? Quando você abre a sala ou depois que as pessoas entram nela? Você pode torná-la anfitrião em qualquer momento da reunião. Mas, é aquilo que eu falei, se você vai precisar sair da sala imediatamente para abrir uma outra sala, uma outra reunião, o ideal é que você já torne ela anfitriã e depois você já sai, entendeu? Você já pode sair, tá? Agora, sim, o que eu sei, mas aí como usuário, tá? Eu não fiz o teste. Eu sei que, assim, se você não tornar ninguém anfitrião e você, por exemplo, cair, porque pode acontecer da internet estar ruim e você caiu da reunião, automaticamente o Zoom seleciona alguém para ser anfitrião. Mas aí é ruim, né? Porque às vezes uma pessoa que não domina muito a ferramenta, ela vai ficar um pouco perdida, tá? Eu estou perguntando porque eu achei, porque enquanto administrador, a gente está fazendo o agendamento e tal. E o anfitrião, automaticamente eu transferisse para anfitrião a pessoa que me solicitou a reunião. Exato. Eu queria fazer uma pergunta também nesse sentido que ela está fazendo, para esclarecer. Pode falar, Marta. Aqui no DRS, quem vai ficar responsável por gerenciar vai ser a pessoa lá do gabinete, do diretor. Tá. E também os meninos do TI que fazem estágio aqui da faculdade. Tá bom. Então, vamos supor, eu vou lá pedir para ela marcar uma reunião para mim, da atenção básica, aí ela está gerenciando a conta, aí ela vai abrir. Na hora que ela agendar a minha reunião, ela já me coloca como anfitriã? Não, ela só consegue te tornar anfitriã quando abrir a sala. Ah, tá. Legal, entendeu? Isso é importante. Então ele vai ter que abrir a sala. Se fosse simples, o ideal seria, né, Marta, que pudesse já, no momento do agendamento, tornar anfitrião. Mas isso não é possível. A gente até achou que com aquele anfitrião alternativo isso seria possível. Uhum. Mas aí quando a gente viu que não era possível, aí complicou um pouquinho a vida. Porque o gerenciador vai ter que abrir todas as reuniões, né? Então, assim, por isso que, assim, às vezes né, o ideal não é nem... Ou é a pessoa que trabalha bastante, né, faz bastantes horas aí, né? Tem uma carga horária maior, porque ele está mais tempo. Ou, né, se deixa com duas pessoas que consigam gerenciar a mesma conta, né? Para poder abrir e fechar, tá bom? Mas ela só consegue tornar anfitriã depois que abre a sala. Isso é importante. Obrigada. Tá bom? Imagina. Caroline, última dúvida, então. Eu trabalho
aqui em Sorocaba e eu faço mais a parte de TI. Então, acho que raramente eu vou, de fato, participar dessas reuniões. Então, é aquele esquema que você já tinha colocado para nós. A gente abre todas as reuniões, aguarda a pessoa que vai se indicar como anfitrião entrar, passa o anfitrião para essa pessoa e toca para a próxima, né? Exatamente. É exatamente isso. Tá bom? Porque aí você fica... Mas aí, assim, gente, aí o que é importante para quem está gerenciando a conta, tá? No caso, você, José, que está gerenciando a NDRS, as pessoas... orientar bem quem vai ser o anfitrião, tá bom? Quem está solicitando, porque assim, ele vai tomar conta da reunião. E às vezes, né, então, por isso que às vezes é legal deixar duas pessoas e orientá-los também, tá bom? Mas aí cada um sabe como é o seu público e a melhor forma de orientar, tá? Porque você vai ter que explicar... De repente, fazer uma capacitaçãozinha, né, para os colegas que vão ser anfitriões, né? Perfeito, é isso, Eu acho que isso é bem legal, tá? Porque a gente aqui não vai dar conta, porque né, cada um sabe qual é o público e qual a melhor linguagem. Mas assim, eu acho que isso é bem legal, tá? Vocês darem uma mini capacitação para eles conseguirem dominar essa ferramenta minimamente. Eu acho que tem pessoas querendo falar aqui, mas eu não consigo ver porque... Carol. Ah, tá. Peraí que tem gente aqui, ó. O pessoal da DRS 15 e o Alexandre. Isso, boa tarde. Tudo bem, Carol? Tudo jóia. Meu nome é Roberto, eu sou daqui da DRS 15 São José do Rio Preto, sou da TI. E eu que vou estar gerenciando a plataforma. A gente fez alguns testes para ver quantas eram possíveis, né, abrir simultaneamente como reuniões, né, simultâneas. E a gente só conseguiu duas. Duas? Duas, tá. No máximo. A terceira, ela já apresentou uma mensagem de que não era possível fazer. Ah, legal. Legal você estar pondo isso, Roberto, porque assim, a gente aqui só conseguiu fazer também com duas, e funcionou perfeitamente duas. Mas a gente não testou mais, né? Então, assim, eu acho que também é legal vocês terem essas informações, porque assim, vocês só podem conseguir gerar 2 links por período, né? Então, não vai ser assim, né? Se alguém falar, não, gente, eu não consigo gerenciar, não consigo abrir mais uma sala, tá? Então, isso vai ser um limitante para quem for solicitar também, né? Que vocês têm um limite de 2 por período, ou por hora, ou enfim, se for reuniões curtas, acho que não teria problema agendar por hora, mas todos esses tipos de informações, eu acho que é legal vocês passarem para quem estiver solicitando, né? Tá? Aí, no caso que houve também, já caiu o link, né? Eu era o anfitrião e caiu o meu link. A reunião continuou normalmente. E aí, o que houve? A gente, na hora que voltou o link de internet, a gente voltou como anfitrião normalmente, entendeu? Tá. Uhum. Já aconteceu isso também com a gente aqui. Legal saber. Então, assim, se você cair porventura, o Zoom nomeia alguém lá dentro, mas aí quando você volta, você retoma como anfitrião. Legal, bom saber. Como anfitrião. Legal. Obrigado. Alexandre, quer falar? Oi, Carol, tudo bom? Tudo jóia. Carol, eu achei bem legal a ideia sua do formulário, né? Uhum. Eu não sei só se caberia também ali um termo de responsabilidade para quem vai conduzir a reunião, né? Porque, na verdade, por mais que a gente tenha definido um gerenciador de senha, a licença ainda fica no nome de quem foi definido lá, né? E isso recai uma certa responsabilidade nisso, né? Isso é um ponto. O outro ponto, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei se os outros colegas estão tendo, mas já foi passado, está aqui na reunião para o CDQ, né? Está aqui o Dr. Bendito também, que definiu o CDQ, que vai ficar gerenciando a senha das reuniões, mas ainda cai todos os movimentos que eles estão fazendo, cai no meu e-mail. Ainda continua caindo no meu e-mail. Olha, a Carol entrou na reunião. A Carol está pedindo para entrar. E não está indo no e-mail que foi modificado. Será que foi alguma falha ou é isso mesmo? Não sei que essa é uma falha, porque assim, se você mudou ali da forma, né, que eu mostrei, que está lá como delegar, não deveria estar vindo, porque eu, por exemplo, veio... No meu. Carol, posso falar? É que no meu também cai. Só que essas reuniões
são reuniões que ou que já aconteceram ou que ainda não aconteceu. Então, o que o aplicativo está pedindo é para que a pessoa inicie a reunião. Aí, no caso, é interessante orientar a pessoa, quem está disparando essas reuniões para os convidados, né? Orientá-las a acessar apenas reunião na hora que começar, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, o aplicativo ele manda uma mensagem para nós, avisando que aquela reunião, ou ela não começou e precisa de um anfitrião para começar, entendeu? Uhum. Entendi. No caso aí do Alexandre, eu acredito que seja isso. Ele tem que transferir para o CDQ. Ele tem que mudar o e-mail lá. E assim, eu mudei, o meu veio no meu e-mail também, né, da secretaria. Então, a licença está no meu nome, mas eu transferi já para o e-mail da atenção básica e eu parei de receber, meu Outlook não vem mais as reuniões que a gente agenda, tá? Então, assim, no meu caso deu certo. Então, assim, se for, eu desconheço o que pode estar acontecendo, porque no meu deu super certo. Eu transferi já, coloquei o e-mail da atenção básica e todas as informações vai para o e-mail da atenção básica, não vem para o meu, Semorita, né? Não vem para o meu pessoal, tá? Agora, eu acho que é legal, tudo que vocês precisarem né, orientar, eu acho que é legal, entendeu? Então, essa orientação que esqueci o seu nome de São José do Rio. Roberto, desculpa, viu? Eu achei que o Roberto fosse... Roberto, então, eu acho que é legal vocês, tudo que vocês julgarem necessário, orientar, tá? Quem for abrir, quem for participar da reunião, quem é o solicitante, tá bom? Eu acho que é legal vocês tudo serem bem, passar todas as informações para não ter esse tipo de problema, né? Senão vocês vão ficar malucos. Aqui a gente está há 3 meses trabalhando com essa plataforma Zoom, né? E assim, a maior dificuldade nossa foi conciliar as reuniões. Então, o que a gente criou assim para ter uma melhor percepção com todos os participantes era criar realmente uma agenda no Google, né? Isso ajudou muito a gente a fazer com que todos tenham acesso, né, aos horários disponíveis e que não houvessem conflitos. Isso foi assim, um ponto extraordinário no nosso aprendizado aqui, né? Carolina, ele compartilhou, nós todos temos uma agenda da web compartilhada. Então, se eu for solicitar uma web, eu vejo a agenda dele, já vejo se tem aquele dia, aquele horário, se tem. E nessa agenda também, o interessante é que fica o link já. Qualquer pessoa pode acessar e já entrar. Não depende de receber e-mail com link, com senha. Então, isso veio agilizar. A nossa DRS é muito grande. Então, o pessoal, os articuladores, os outros setores já acessa a agenda e já tem lá tudo certinho, o horário da reunião, o tema da reunião e o link para entrar. Acho que foi uma coisa que agilizou bastante. Então, uma outra sugestão aí, então, tá? Quem for ficar organizando, fica mais uma sugestão de ter uma agenda. Alguém levantou a mão para falar? Tem uma pergunta? A Mara? Mara, tô vendo a Mara aqui. Carol, eu queria perguntar quantas reuniões a gente pode agendar no mesmo horário? Então, segundo a informação do nosso colega, 2 reuniões no mesmo período, no mesmo horário, que a terceira tá? Essa informação eu tive agora também. A gente testou com 2 e deu certo. Eu nunca tentei uma terceira reunião, mas segundo nossos colegas que usam bastante, já... Tá bom? E tem problema, por exemplo, uma reunião vão durar 3 horas. Aí a próxima, então eu marquei uma reunião para as 10, a próxima vai ser às 11, mas a gente está tendo ainda outra reunião. Você sabe se dá problema? Não, se você só tiver essas 2, porque assim, elas vão coincidir em um determinado horário, né? Isso. Então, aí não vai ter problema. O problema é se você tiver uma terceira no mesmo horário que coincida. Então, assim, concomitante, pelo que eu entendi, são 2. Que funciona bem, tá bom? Se alguém quiser testar com a terceira e ver se dá certo, e depois depois compartilha com os colegas. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tá bom, então vamos ver aqui, continuar, tá bom?
Oi, tem alguém A chamando? locação de Rio Preto eu acho interessante, Oi. até porque não só o horário, para eu ver se o participante que eu vou convidar já não está em outra reunião, né? Ah, é. Não, agora todo mundo acha que, como é por vídeo, por Zoom, pode marcar do mesmo horário que a gente pode estar ao mesmo tempo em várias reuniões, né? Isso virou um problema mesmo. Acho que a gente está Virou dando menos. presente, né? Posso falar? Pode. Oi, Marta, pode. Tá. Ó, então, só para esclarecer aqui, em cima da dúvida do Alexandre, aqui quando marca a reunião também, lá no gabinete, está chegando no meu e-mail, né? Então, eu tenho que pedir para eles trocarem lá quem vai ser o gerenciador, tirar do meu e-mail e colocarem uma, por exemplo, lá do gabinete. Isso. Exato. Porque assim, se você passou a sua licença só com, sei lá, você deu o seu... É o meu e-mail e minha senha, eu forneci seu para login, eles. sua senha. Então, exatamente. Então, com certeza ele não desvinculou do teu e-mail. Tá. Mas aí, lá na plataforma Moodle, a gente deixou uma instrução de como delegar essa licença, inclusive com transferência de e-mail, tá? Uhum. Aí, se tiver alguma dúvida, depois a gente esclarece, mas tá lá na plataforma, lá no Moodle, tem uma postagem com essa orientação. É uma orientação super simples. Se a pessoa for de TI, ela não vai ter dificuldade nenhuma, tá bom? Mas só avisa que tá chegando no teu e-mail ainda para desvincular do teu e-mail, tá bom? Tá certo. Obrigada. Então, tá bom. Voltando aqui, ó. Aí aqui, aquela... Alexandre quer falar alguma coisa? Não, talvez eu não tenha entendido corretamente, Carol, mas eu fiquei estudando algumas coisas aí, e apesar da gente ter licença, nosso perfil é atribuído como membro, né? Sim. Na licença. Sim. Então, uma reunião, ela é aquela da grande vantagem dela durar mais de 40 minutos. Mas parece que quando eu atribuo outra simultânea, a segunda, não sei se alguém testou. Pela orientação, mais de 3 pessoas na segunda... Peraí, Alexandre, só um minuto que está cortando. Eu não estou entendendo. Pelo que eu li lá nas instruções do Moodle. Não. Espera um pouco. Vou mais perto do roteador aqui. Tá melhor? Tá. É que cortou exatamente na sua pergunta. Talvez se você tirar a imagem, só ficar com o áudio frente. Mas vamos lá, tenta falar de fazer de novo. Porque assim, nós somos licenciados. Sim. No entanto, nosso perfil de licenciado é como membro. Isso. E o membro, ele tem a capacidade até de gerar essa reunião simultânea, se eu não estou equivocado, mas a segunda reunião é até 3 membros. Acima de 3 membros, ela só dura 40 minutos. Não, é o que está escrito lá como membro. Não, mas a gente gerou reuniões simultâneas com mais de 3 pessoas, inclusive nas duas... Mas você testou mais de 40 minutos? Sim. A gente começou uma nossa, da atenção e outra tinha uma do GTAB e a outra da saúde da mulher também, que era um público maior e não assim, fluiu bem as duas, tá? Agora, é isso que eu não sei, se a terceira reunião vai dar problema, né? Então, pode ser que dê, tá bom? Ok, obrigado. Nada. Então, assim, aqui é só para mostrar, né, que você pode agora aqui, se você iniciar uma reunião somente com a permissão do anfitrião de compartilhar a tela, você altera aqui, tá? Então, nesse menu, que fica embaixo aqui da sala, você clica na setinha de compartilhamento de tela e vai aparecer essas 3 opções. Aí você clica no opções de compartilhamentos avançados e ponto. E coloca aqui, tá? Todos os participantes. Ou então você já deixa habilitado que todos podem compartilhar a tela. Assim, facilita às vezes, dependendo de quem for ficar como anfitrião, não vai ter esse problema mais tarde, tá bom? Aqui, ó, é quando aparece o menuzinho aqui, ó. Se tem uma sala simultânea, vai aparecer esse ícone aqui, tá bom? De sala simultânea. É aqui que você clica para poder configurar. Aí, quem for solicitar a sala simultânea, vai ter que ter uma capacitação mais específica, tá bom? Porque é simples, mas às vezes, dependendo da pessoa que for ficar como anfitriã, ela vai ter uma dificuldade, tá bom? Então, assim, quando você clica lá para abrir uma sala simultânea, vai aparecer um menuzinho aqui com as opções que você criou. Eu fiz um teste com 3 salas simultâneas
E aí aparece aqui as 3 que eu criei. E você pode renomear, você pode excluir, você pode atribuir, enfim. E aí, em cada sala, você consegue colocar os participantes. Como que aparece? A hora que você clica aqui na setinha, ele vai aparecer o nome de todos vai elencar todos os participantes. E aí você vai clicar em quem vai ficar dentro dessa sala, tá bom? Isso vai acontecer em todas. Então, assim, se for poucas pessoas, fica fácil gerenciar por aqui, né? Dentro da reunião, na hora da reunião, tá? Aqui se você tiver uma enquete vinculada a essa reunião, ela já aparece o menuzinho aqui, e no momento que você clicar, a enquete já é compartilhada, aparece para os participantes. É bem legal isso. Eu testei, o pessoal aqui curtiu bastante, tá? E aí eu printei as telas de como que são essas enquetes, tá? Ó, eu pedi pro pessoal fazer uma brincadeira e, enfim, eles vão respondendo as perguntinhas e nós, como anfitrião e co-anfitrião, consegue ver essa telinha aqui, tá? Enquanto os participantes estão respondendo. Aí você pode encerrar a qualquer momento a enquete. E aí, depois que encerrar, você pode compartilhar os resultados para todo mundo. Ou você pode também reiniciar, falar, um participante, sei lá, não conseguiu responder, você pode reiniciar. É bem legal. Você faz um feedback rápido, né, no meio da reunião. Acho que isso é bem interessante, tá? Aí aqui, um espaço para dúvidas, apesar de vocês forem tirando ao longo da explicação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu vou parar aqui o compartilhamento para ver a carinha de vocês, tá bom? Carol. Oi. Carol, Loilson José do Rio Preto. Eu acho que a questão do Alexandre é questão, acho que era interessante. O meu começou a ter esse problema no começo, antes de passar para o Roberto, e eu mandei um e-mail para o Adilson, dizendo das dificuldades. Aí ele alterou lá, porque estava como básico, como a minha licença básica. Aí ele alterou, quando ele me ligou, falou, já está atualizada e tal, aí eu entrei e deu certo. Aí transferiu para o Roberto. Então, talvez é isso que aquele e-mail, tá bom? Pode ser. Aí, pronto, Alexandre, viu? Às vezes é esse problema, porque eu não tive esse problema, então, tanto que eu tinha uma licença básica, né, porque a gente usava essa licença de as reuniões de 40 minutos, e aí eu fiz uma para a gente usar aqui dentro da secretaria, e aí como era o mesmo e-mail, já cadastrado no Zoom, minha conta só fez um upgrade. Então, assim que eu ativei minha licença, fiz o login, já estava lá como licenciada. Eu falei, nossa, que maravilha. Então, assim, eu não precisei mudar nada, só minha conta sofreu um upgrade. Mas se você tem uma conta... Agora eu abri uma outra, tá? Para uso pessoal, né? Com o meu CPF, tipo, com outro e-mail, para poder usar as gratuitas. Então, eu tenho uma conta básica minha, né? Porque a minha virou da secretaria, então... mas aí eu consegui criar com outro e-mail. Então, eu tenho 2 contas, sendo uma básica e uma licenciada. Às vezes pode ser esse problema. Agora que ativou, sei lá, ativou de outro jeito, esqueceu de fazer o upgrade, sei lá. Aí, mas escreve lá, acho que o pessoal consegue, quem é proprietário ou administrador da conta, consegue facilmente mudar esse tipo de licença, né? Tá bom, gente? Assim, eu sei que eu, assim, não esclarecer tudo, né? Porque, né, seria quase que impossível. Mas é aquilo que eu falei, eu preparei dentro do que eu achei, né? Que fosse mais útil para vocês, tá bom? E aí aqui depois eu vou disponibilizar essa apresentação, no final dela só tem os links lá que eu falei que, né, de acesso rápido para o tutorial do Zoom. Tem os meus contatos, tá, o meu e-mail, se alguém precisar falar, até para descobrir uma nova funcionalidade, eu adoro, tipo, gente, né, é legal trocar também. E aí, assim, que eu percebi muito, porque assim, eu também não sou de TI, tá? Mas a gente aqui, a gente aprende fuçando muito, né? Então, a gente não sabe como, a gente fuça lá, joga no Google, tem um monte de gente falando como é que faz de uma forma bem didática, acho que é legal isso. Então, qualquer dificuldade, às vezes, joga lá, vai ter alguém explicando que a sua dificuldade não foi só sua, e ele explica, né? A pessoa gosta de ensinar, enfim. Então, assim, acho que é isso, né, essa mensagem, tipo, a gente não vai conseguir, mesmo que a gente faça 500 reuniões, acho que explorar todas as possibilidades do Zoom, né, que ela é uma ferramenta poderosa, acho que a gente não passou nem perto de tudo que pode ser feito, mas que se vocês tiverem alguma demanda, assim, procure, né, na internet mesmo, no Zoom, tem uns menus lá, e aí se vocês não acharem, vocês perguntem, sei lá, né, às vezes alguém aqui pode ajudar. Peraí, Gustavo? Prudente? Pode falar, Gustavo.
É o Aristeu que vai falar. Carol, é o Aristeu. É que tá como Gustavo. É verdade, Aristeu. Aqui. Então, eu e o Gustavo. E a Marlene, o Gustavo ali atrás, tá bom. A Marlene, diretora de planejamento. Nós fizemos uma pergunta lá em relação a aumentar, a melhorar o link dos DRS, né? Ele está sentindo aqui a necessidade de aumentar esse link, já antes de ter essa nova licença, tá? Se vocês têm alguma perspectiva nesse sentido, né? E a outra questão é a liberação do link, porque eu não prossegui ainda, eu não tenho o link ainda, tá? Pelo aquele e-mail que nós recebemos, eu não prossegui ainda, tá? Então, vocês não estão usando ainda eu gostaria que vocês esclarecessem. Peraí, você não fez a transferência, é isso? Mas você habilitou não fiz. como... É porque, assim, a habilitação para licenciado são 30 dias. Eles mandaram e-mail no dia 15. Então, eu contei que a partir do dia 15 de setembro, a gente tinha 30 dias para habilitar aquela licença, que eles mandaram por e-mail. O Zoom mandou um convite no nome do Adson lá, com um link para você habilitar como licenciado. Veio no e-mail pessoal, no seu. Aí você... Tá. Eu não se fiz você não então corre porque o prazo está esgotando, tá bom? Eles mandaram o e-mail no dia 15. Eu não sei se a contar do dia 15 tem 15 dias, tem 30 dias. Então, mas é bom você agilizar. E aí, se você não recebeu esse link, você tem que escrever lá para o Conasens, lá para o Adson do Conasens, tá? E aí, ver se ele consegue resolver. Agora, outra pergunta, não sei se o Arnaldo pode responder, que é a questão do aumentar o link. Você diz em número de licenças, é isso? Mais licenças para o DRS? Melhorar o desempenho, né, da internet. Ixi. Então, eu não sei, porque a gente não gerencia isso. Eu não faço ideia de quem gerencia esses links no estado de São Paulo. Eu suponho que não seja nem o pessoal da TI aqui que faça isso, talvez seja o pessoal da própria Prodesp. Não. Oi. Isso está na mão do Cazu e do Marcelo Gutierrez. O Cazu fez nós pedimos, e aí ele acabou fazendo um estudo com outros DRS também, fez uma aprovação para a gente aumentar a velocidade da nossa internet e também para alguns lugares aumentar link. Foi para a mão do Marcelo, o Marcelo saiu de férias, nós estamos esperando ele voltar das férias para ver o andar. Me parece que depende de autorização do secretário. Eu entendi. Então está sendo feito um estudo, eu sei que Barreto está nesse estudo, tem outros DRS juntos. Franca também. Caroline, doutor Arnaldo. Então, deixa eu só perguntar uma coisa. Você, Benedito, você formalizou isso como ofício ou você só fez um contato direto com o Marcelo? Porque eu acho que seria interessante os DRS formalizarem isso em ofício, né? Endereçado aqui para o Miquil, para a gente tomar as providências. Não, isso está andando já há mais de ano. Tá bom. É do tempo do SP-Doc ainda. Ainda no tempo da SP-Doc, tá bom. Então... Já oficializei para o Zé Roberto, por isso que eu estou sabendo que está na mesa do Marcelo e que o Marcelo saiu de férias. Porque a hora que eu fui acionar ele para cobrar dele, para ver se ele agilizava, aí a menina que está substituindo lá, eu esqueci o nome, falou que estava com ele, que ele tinha até conversado alguma coisa com a Paula, mas que tinha que esperar ele voltar da férias. Ele deve estar para voltar por esses dias. Porque era 15 dias. Viu, Caroline? Complicou aqui a minha cabeça agora. Porque o que o Aristeu está pedindo é assim, mais links, não quer dizer, mais possibilidade de salas. Porque assim, o que eu estou entendendo? Nós fizemos o cadastro lá com o Adson, foi autorizado, eu tenho um e-mail e uma senha,
Ali no seu passo a passo que você colocou no Moodle, a gente faz o perfil para a pessoa do DRS, e aí precisa de link, de algum tipo de link? Não. Não é isso, né? Não. É que o Aristeu ainda não ativou, não fez esse passo que você fez. Mas está certinho o que vocês fizeram. Eu já conversei com o Gustavo aqui e a gente já vai fazer, porque assim, quando eu recebi as orientações, eu passei para o planejamento e a gente ficou de fazer junto. Então, como surgiu a reunião hoje, e a gente ainda não caminhou nesse primeiro passo. Mas já conversei com o Gustavo aqui, a gente já vai fazer hoje. Tá, Carol? Então, mas a dúvida maior com relação ao link, né, o doutor Arnaldo já falou também, parece que já tem alguma coisa já encaminhada aí pelos DRS já. Eles já estão conversando com os TIs aqui, com o Cazu. Deixa eu só fazer uma complementação aqui. Nós aqui em Franca, nós tivemos um problema também, inclusive por conta de várias reuniões, e isso estava atrapalhando, inclusive, aqui nos meus pregões. Então, foi feita uma solicitação de aumento para o Cazu, e ele falou mesmo, pelo menos eu tenho até e-mail que ele dizendo que está na mão, inclusive, do coordenador para assinar esse aumento de banda para a gente, para todos os DRS. Tá bom, então acho que esse assunto está esclarecido e encaminhado. A gente só não sabe quando que isso vai ser resolvido, né? Mas já está encaminhado. De qualquer forma, quando o Marcelo voltar de férias, eu vou perguntar para ele, que ele trabalha na sala do lado da nossa, então é fácil a gente falar com ele para dar uma posição disso. Em relação a Zoom, mais alguma dúvida? Deve ter mais milhões de dúvidas, né? Mas, enfim. Mais alguma angústia, digamos assim? Se não tiver agora, vocês podem perguntar depois também por e-mail. Fica à vontade, não tem? Posso falar, Caroline? Pode, Fabiana. Fabiana, aqui da RS12, de registro. Não, é só para falar para vocês, doutor Arnaldo, a Isa passou a senha para a gente, né? Então, deu tudo certo, a gente já fez algumas reuniões e foi tudo tranquilo. Está caminhando bem por aqui. Ah, que bom, porque a Isa foi uma que teve bastante dificuldade, ela pediu orientação, a gente fez junto e ainda bem que deu certo. Então, gente, como a gente falou no começo dessa reunião, a gente vai disponibilizar no YouTube, tá bom? Essas orientações. As telas do PowerPoint, tá? Que eu apresentei também, a gente vai disponibilizar. E aí vocês podem usar à vontade, tá bom? Para consultas, enfim. Se vocês quiserem também dar uma sugestão também, fica à vontade. E acho que é isso, né? Acho que se não tiver nenhuma dúvida por enquanto, a gente encerra por aqui. Né, Arnaldo? Quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais eu alguma acho coisa? que tá esclarecido e é isso mesmo, é esclarecimento inicial. A gente vai orientando à medida que... Porque vai aparecer dúvida mais para frente? Vai. À medida que a gente vai utilizando, vai aparecer dúvida. A gente também não conhece tudo, mas a gente vai quebrar a cabeça junto, tá? Para ver se a gente consegue pilotar direito essa ferramenta, tá certo? Então, eu acho que é isso. Agradecer a presença de todos, né? E nós estamos aqui disponível para qualquer ajuda que for necessária. Peraí, Arnaldo, só deixa... É que eu li aqui uma pergunta, eu não sei nem se foi esclarecida, mas assim... a partir do momento que você torna uma pessoa anfitriã, quando você abrir a sala, você não pode encerrar a reunião, tá? Você tem que sair da sala, porque senão você derruba todo mundo. Vai ter duas opções, sair da reunião não é encerrar a reunião, tá bom? Se você for o gerenciador da conta, é só um esclarecimento básico, porque senão se você colocar encerrar reunião, você está encerrando a reunião de todo mundo. Então você, quando torna alguém anfitrião e você precisa sair, aí você coloca como sair da reunião, tá bom? Então é isso, gente. Bom, eu acho que se ninguém mais quer falar, vamos encerrar então, né? Então tá, uma boa tarde para todo mundo e até uma próxima conversa. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Tchau. Boa tarde. Beleza.